Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 4, que tem como tema as pragas. Mas antes de eu falar desse tema, da lição da Escola Sabatina, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Deixar o like é muito importante e deixar o comentário também. Por quê? Mesmo que você deixe um amém, escreve de que cidade você está falando, deixa aí no comentário o que vocês estão achando da lição, da Escola Sabatina. É muito importante vocês fazendo isso, deixando o like, ativando o sininho das notificações para receberem meu vídeo. O YouTube vai entender que ele tem que mandar o vídeo para o maior número de pessoas. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo, se inscrevam no meu canal, deixe seu like. Vamos aqui para a lição de número 4, as pragas. E o verso para memorizar diz assim: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, verso 35. Moisés recebeu suas ordens de marcha e foi ao Faraó com palavras de Deus. Shalak et Ami, que está em hebraico, que significa deixe o meu povo ir. Está lá em Êxodo capítulo 5, verso 1. O faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A Bíblia nunca explica explicitamente por que o faraó estava tão relutante, apesar da ameaça militar que os egípcios temiam que os hebreus pudessem representar. Muito provavelmente, como costuma acontecer com a escravidão, era uma questão econômica. Como os israelitas eram uma fonte de mão de obra barata, o faraó não queria perder as vantagens econômicas que esses escravos lhe proporcionavam. Assim, ele precisaria de algo mais conveniente, não apenas para chamar sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos. Então, o faraó viu o quê? Que era uma escravidão que os hebreus estavam lá, era uma obra barata. Por isso que o faraó não queria deixar o povo sair. Porque o faraó não estava tendo gastos com os escravos hebreus. E os hebreus estavam trabalhando para o faraó, fazendo cidades, construindo estátuas para o faraó. Então, por isso que o faraó não queria deixar o povo de Israel sair do Egito. Vamos aqui para a parte de domingo. Deus versus deuses. Em Êxodo capítulo 7, verso do 8 a 15. Vamos ler. Êxodo capítulo 7, verso do 8 a 15. Verso do 8 a 15. Arão e o bastão. Vocês vão entender aqui. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, Desculpa, eu vou ler de novo. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado Arão. Jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra.
Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos. Com a sua mágica, eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, mesmo assim, o rei, vendo o bastão que Arão jogou no chão, que virou uma serpente, e mesmo assim o rei, vendo esse milagre acontecendo, que era um milagre através de Deus acontecendo, o rei continuou teimando, continuou teimoso de não deixar os filhos de Israel sair do Egito. E os mágicos do faraó do Egito pegaram 2 bastões e jogaram ao chão. E os bastões viraram cobra também. Só que a cobra que se transformou da vara de Arão, através de Deus, matou as 2 cobras do rei do Egito, que os mágicos do Egito tinham jogado ao chão. Então isso prova que era Deus que estava ali mostrando para Faraó que era para deixar o povo de Israel sair do Egito. E mesmo assim, o rei continuou teimoso e não atendeu o pedido de Moisés, como Deus havia dito para Moisés, que o rei continuaria teimoso. As batalhas que seguiriam seriam entre Deus vivo e os deuses egípcios. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um desses deuses. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. Os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. O texto bíblico é claro: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada. Contra os deuses, o Senhor executou juízos. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. No Egito, o Adjete era a deusa do Urel, a representação de uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós e deuses do Egito, e que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. O símbolo da serpente representava a divindade, realeza e autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno em seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada a supremacia do Deus vivo sobre a magia e feitiçaria egípcias. O emblema do poder do faraó não apenas foi conquistada, mas Arão e Moisés seguraram em suas mãos. Esse confronto inicial demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, como representante do Senhor, tinha maior autoridade e poder do que o Deus Faraó. Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, Nekal, que significa aquele que controla os espíritos. Segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o deus serpente, possui o poder e autoridade supremos. Após um confronto tão intenso,
Os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Olha a pergunta que está aqui. Como podemos permitir que o Senhor tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Nenhum desses deuses não vale de nada. O que vale é a soberania de Deus. O que os mágicos fizeram foram feitiçaria. Eles transformaram, através de feitiçaria, as duas varas que eles jogaram se transformaram em cobra. Mas isso foi feitiçaria. E Deus abomina feitiçaria. Quem foi que venceu? Foi a vara de Arão, que se transformou em serpente, através de Deus. Esse milagre mostrava para o faraó que Deus é que estava ali, mostrando para ele que era para deixar o povo de Israel sair. Mas mesmo assim, o faraó vendo esse milagre acontecendo, ele ficou com o coração endurecido, com o coração teimoso. Por isso que o faraó falou, não deixarei o povo de Israel sair. Mesmo ele vendo esse primeiro milagre. Parte de segunda. Quem endureceu o coração do faraó? Em Êxodo capítulo 7, verso 3, verso 13, 14 e 22. Como podemos entender esses textos? 9 vezes o livro de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do faraó. Outras 9 vezes é dito que o próprio faraó endureceu seu coração. Que está lá em Êxodo 7, 13. Verso 14, verso 22, capítulo 8, verso 15, verso 19, verso 32, capítulo 9, verso 7, 34 e 35. Esses textos diz que o próprio faraó se endureceu seu coração. Afinal, quem endureceu o coração do rei? Deus ou o próprio faraó? É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o faraó seja considerado aquele que endureceu seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade, a partir da 6ª praga. No entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria, em Êxodo 4, verso 21. Deus, que nós entendemos aqui que Deus, ele não vai intervir nas suas escolhas. Se você fizer uma escolha, Deus não vai intervir. Deus não vai falar para você, não faça isso. Como Deus fez com o faraó. O próprio faraó se endureceu seu coração. O próprio faraó escolheu isso para ele. Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Deus estava mostrando para faraó, enviando as pragas, ajudando o faraó libertar o povo. Deus estava ajudando o faraó. Mas o faraó estava com aquele coração endurecido, não querendo deixar o povo sair. Como eu disse, o faraó estava fazendo a sua própria escolha. Deus não criou o mal ou o pecado no coração do faraó. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem sua graça
restritiva, abandonando a sua própria maldade. Vamos ver Romanos capítulo 1, verso 24 a 32. Romanos capítulo 1, verso do 24 a 32. Vamos ler esse texto bíblico. Olha o que diz. Por isso, Deus entregou aos seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, Deus entregou aos seres humanos o quê? Ao desejo do coração dele. Então, qual que era o desejo do faraó? O desejo do faraó era o quê? De não deixar o povo sair. O próprio faraó se endureceu seu coração e Deus entregou ao seu próprio desejo, do seu coração, para fazer coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem, por causa dos seus erros. E como não querem saber da verdade, conhecimento a respeito de Deus, ele se entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de mortes, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então assim estava Faraó. O desejo do Faraó era o quê? Não deixar o povo sair. Deus não interviu na escolha do Faraó. Deus deixou simplesmente: ó Faraó, você quer isso? É sua escolha? Eu não vou intervir. Faça o que você bem entender. Por quê? O Faraó tinha livre arbítrio. Podia escolher o favor de Deus ou contra ele. Ele decidiu contra a lição. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden, e o Faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Eu vou ler outro texto para você, Deuteronômio 30, verso 19. Vamos ler esse texto. Deuteronômio 30, verso 19. Olha que a Bíblia diz: neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu os dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Então Deus dá para você a oportunidade de escolha. Você escolhe ou entre a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deus não vai intervir. Você tem o livre-arbítrio
para você escolher o que você quiser. Você pode escolher. Você quer fazer coisa errada? Pode fazer. Deus não vai intervir nas suas escolhas. Só que você bem entende que as escolhas que você faz na sua vida, vai ter as consequências. É isso que vai acontecer. E qual foi a consequência que o faraó teve? As pragas no Egito, por causa da escolha do faraó. O faraó teve as consequências. Adão e Eva, como eu vou falar para vocês, Adão e Eva, o que Deus falou para Adão e Eva? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês morrerão. O que Adão e Eva fizeram? Comeram. Qual que foi a consequência que Adão e Eva receberam? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam a eternidade. Lá eles viviam, eles não sentiam dor. Eles não sentiam nada, não tinha morte, não tinha nada lá. Tudo era belo que Deus criou. Apenas Deus falou, não comam. Eles comeram. Eles viram a morte. Então você pode escolher o que você quiser, mas as consequências vêm depois. Aqui tem uma parte interessante, uma ilustração. Pode nos ajudar a compreender esse tema. Imagine a luz do sol incidindo sobre a manteiga e o barro. A manteiga derrete, mas o barro endurece. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, mas há duas reações diferentes e dois resultados distintos. O efeito depende da natureza do material. No caso do faraó, podemos dizer que dependia das atitudes de seu coração em relação a Deus e a seu povo. Como você usará seu livre-arbítrio nos próximos dias? Você sabe qual é a escolha certa? Como pode se preparar para fazê-la? Nós sabemos que é certo e que é errado. Agora, o que você vai escolher? A vida ou a morte? O que você escolhe? Deus deixou você com livre-arbítrio. Mas lembre-se, as suas escolhas vai ter as consequências. Você vai colher o que você plantou. Como se diz, você planta feijão, que você vai colher feijão. Então, o que você plantar, você vai colher. São as consequências que você vai ter através das suas escolhas. Parte de terça-feira. As 3 primeiras pragas. As 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Cada praga atingiu pelo menos um deles. Aqui em Êxodo capítulo 7, verso do 14 ao 25, e Êxodo capítulo 8, do verso 1 a 19, o que aconteceu durante essas pragas? Deus informou a Moisés que o diálogo com o faraó seria difícil. Na verdade, quase impossível. No entanto, ele queria se revelar ao faraó e aos egípcios. Portanto, decidiu se comunicar com eles de uma forma que pudesse entender. Além disso, os hebreus se beneficiariam desse confronto, pois aprenderiam mais sobre o seu Deus. A primeira praga foi dirigida contra Api, o deus Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida. Então os egípcios criaram o deus Api e o adoravam como provedor da vida. Entretanto, só o Deus vivo é a fonte de vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. Transformar a água em sangue simbolizava transformar vida em morte. Api
não foi capaz de prover e proteger a vida. Isso só é possível pelo poder do Senhor. Deus então deu outra chance ao faraó. A deusa Ram, Hequete, foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. A terceira praga tem a descrição mais curta de todas. A palavra original em hebraico é quinim. Pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Geb, o deus egípcio da terra, do pó da terra. Remetendo à história bíblica da criação, Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra, incapazes de imitar esse milagre, pois somente Deus pode criar vida. Os magos declararam: isto é o dedo de Deus. O faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder. Vocês viram aqui? Os próprios magos do faraó falaram: faraó, isto é o dedo de Deus, isso é milagre de Deus. Deixe esse pessoal sair daqui, senão o Egito vai ser destruído. Faraó, por favor, libere esse povo. O Deus dos hebreus é poderoso. Mesmo assim, eles falando isso para Faraó, e o Faraó continuou teimoso. O coração do Faraó era duro. A rejeição das orientações de Deus piorou a situação. Que lições aprendemos dessa história sobre a rejeição das orientações do Senhor? Tem muitas pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. Muitas. O que aconteceu com o Faraó rejeitando, e hoje tem pessoas rejeitando as verdades de Deus, não querendo saber da verdade, continuam com o coração endurecido. Infelizmente, está assim. A pessoa sabe que a verdade está na Bíblia, lê a verdade, e mesmo assim, lendo a verdade, continua de coração endurecido. Vamos para a parte de quarta-feira. Mosca, gado e úlceras. Essas são as pragas também. Aqui em Êxodo, capítulo 8, verso do 20 a 32, Êxodo, capítulo 9, verso do 1 a 12. Mesmo conhecendo grandes manifestações do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-lo. A deusa egípcia Utashite era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Assim o faraó começou a barganhar. A pressão aumentou. Ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas apenas no Egito. Essas condições não podiam ser atendidas, porque os egípcios adoravam alguns animais, e sacrificá-los provocaria a ira deles contra os hebreus.
Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. O faraó falou para Moisés: pode sacrificar aqui no Egito. Moisés disse assim: não, se eu fizer isso, os egípcios vão apedrejar a gente, porque eles adoram animais. Se a gente matar os animais, eles vão vir contra nós. Por isso, faraó, nós temos que fazer isso no deserto. Sacrificar para o Senhor no deserto, não aqui no Egito. A próxima praga atingiu o gado Hathor. A deusa egípcia do amor e da proteção era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touros, Apis, também era muito popular, estimulado no Egito. Na quinta praga, outros importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhmet, deusa da guerra e das epidemias. Imhotep, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos e feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante do faraó, mostrando que eram impotentes contra o Criador do céu e da terra. Pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto, revela que o Senhor nos permite colher as consequências de nossa própria rejeição persistente a Ele. Que fala que Deus endureceu o coração do Faraó. Deus não endureceu o coração do Faraó. Deus apenas deixou ele escolher o que ele queria fazer. Deus, como eu falei, não estava intervindo nas escolhas do faraó. O problema do faraó não era intelectual, mas espiritual. Diante de evidência suficiente, ele fez a escolha errada. Como proteger nosso coração do orgulho, de modo que não resistamos aos apelos de Deus? Tem uma outra história na Bíblia que eu vou falar para vocês. Vocês lembram de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi orgulhoso. Ele estava ali na varanda do seu palácio, olhando Babilônia. Falou assim: esta foi a Babilônia que eu criei com o meu poder. Se orgulhando, não gloriando a Deus. Nabucodonosor já tinha visto o milagre da fornalha ardente. E mesmo assim ele continuou orgulhoso. Quando ele disse isso, esta Babilônia que eu criei com meu próprio poder, Deus fez ele virar um animal, que Nabucodonosor ficou 7 anos comendo como animal no campo, vivendo como animal no campo, comendo capim como animal. Essa foi a consequência que Nabucodonosor colheu para ele, através de suas escolhas, se gloriando a si mesmo e não gloriando a Deus. Deus não endureceu o coração do faraó. Deus apenas deixou o faraó escolher. E o faraó estava fazendo uma escolha errada. Qual que era a escolha do faraó? De não deixar o povo sair. O faraó viu a primeira praga, o rio Nilo se transformando em sangue. Depois teve as pragas dos piolhos, das moscas, do gado, das úlceras. O faraó vendo o Egito entrando em falência. E mesmo assim ele estava com o coração endurecido. Deus mostrando para ele, Deus ajudando ele, e o faraó não queria se ajudar. Ele mesmo se endureceu, fazendo a sua própria escolha. Vamos para a parte de quinta-feira. Outras pragas aqui, ó, que é granizo, a de gafanhotos e escuridão, que está lá em Êxodo, capítulo 9, verso do 13 ao 35 e capítulo 10, do verso 1 a 29. Essas pragas
fizeram o faraó mudar de ideia? Vamos ver aqui. Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava que ocorria sobre o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo é o que é associado ao juízo de Deus, ao juízo divino. Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Todos foram testados, creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela. A preservação da vida de Faraó tinha como propósito tornar Deus conhecido no mundo. O rei, quando viu aquela praga de granizo, ele confessou que havia pecado, mas logo depois voltou atrás. É mesmo o que acontece hoje. A pessoa que ela faz, ela confessa o pecado para Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado para Deus, Deus perdoa. Mas nós temos que deixar o pecado, se arrepender e deixar o pecado e não praticar mais esse pecado. O faraó lhe confessou, pequei, mas depois o faraó voltou atrás, não vou deixar o povo de Israel sair. Ele falou, confessou que havia pecado, mas depois ele voltou atrás do pecado. Voltou a cometer o mesmo pecado de não deixar o povo de Israel sair. É assim que as pessoas fazem. Confessam o pecado, mas depois voltam a fazer. Sete era o deus da tempestade, guerra e desordem, junto com Ísis. Era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida. Após a morte, nenhum dos deuses egípcios impediu os juízos divinos, pois os ídolos não são nada. Os ídolos são feitos por mãos humanas. Eles não são nada. Uma imagem, ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem nariz, mas não consegue sentir o cheiro. Tem boca, mas não fala. As imagens não são nada. Esses deuses egípcios não conseguiram ajudar o Egito. Não conseguiram intervir os juízos divinos que Deus estava mandando no Egito. Porque essas imagens não são nada. As imagens não valem nada. Uma imagem não pode salvar. Quem pode nos salvar? Quem nos dá a vida? É somente Deus. Que pode nos salvar, somente Deus pode nos dar vida. As imagens não valem nada. Olha aqui, ó, os servos do faraó insistiram para que ele deixasse Israel ir, mas ele recusou novamente. Os próprios servos do faraó falaram assim, faraó, deixe esse povo sair daqui. Olha, o Deus deles são poderoso. Faraó, o Egito está acabado. O Egito vai estar destruído. Deixe esse povo ir embora. Mas o rei continuou com o coração endurecido. Continuou com a sua escolha errada. O faraó ofereceu um acordo que Moisés rejeitou e com razão, pois mulheres e crianças eram a parte vital, inseparável da adoração e da comunidade de fé. Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol. Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. O faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias
cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz. A separação não poderia ser mais clara. No entanto, independentemente das calamidades que atingiram a nação, o faraó continuou resistindo e não cedeu. Não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho. Não importavam as poderosas evidências, a clareza de tudo que estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, seus servos declararam: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Um exemplo que eu quero dar para vocês que está em Provérbio 16, verso 18, que diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então é assim que está acontecendo com o faraó. É assim que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Elas enxergam a verdade, mas não querem saber. Preferem viver de espírito orgulhoso. Preferem viver na soberba, ter aquele orgulho. Eu posso fazer isso. Eu posso tudo. Eu tenho razão. É assim que as pessoas estão hoje. O faraó viu seus homens falando: deixa essa gente ir adorar o Deus deles. Faraó, você não está vendo que o Egito está arruinado? O próprio servo do faraó fala: esse rei é um perigo para nós. Esse rei não sabe o que está fazendo. Olha só, até os próprios servos do faraó falaram isso. E mesmo assim o faraó continuou de coração endurecido, continuou teimoso, de não ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas hoje que não ouvem a voz de Deus. Elas preferem viver no orgulho, de viver seu próprio caminho, de fazer as suas próprias escolhas. Tome cuidado. Que diz aqui em Provérbios 16, 18: antes da ruína vem a soberba, o espírito orgulhoso precede a queda. Então esse foi o estudo da lição da Escola Sabatina. A lição 4, as pragas. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações e até o meu próximo vídeo. Tchau!